Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Robô Selvagem, que é o filme dirigido por Chris Sanders, que é adaptado da série de livros do Peter Brown, que é fantástica. Eu descobri há pouco tempo atrás, justamente levando em conta quais livros seriam adaptados para o cinema. Vou deixar o link na descrição. Essa é uma produção da DreamWorks que tem um significado muito importante para o estúdio, porque é a última produção 100% feita no estúdio de Glendale, na Califórnia. A partir de agora, toda a produção da DreamWorks vai contar com parceria com outros estúdios para reduzir custos e também para conseguir fazer mais coisas em menos tempo. E quando eu fiz uma repercussão inicial no Insta sobre Robô Selvagem, eu vi vários comentários de pessoas falando assim: Dali, a DreamWorks é 8 ou 80, a DreamWorks que faz tipo um Megamente 2 para streaming, é a DreamWorks que está agora com um filme tão bonito. E é verdade, a DreamWorks é imprevisível, meio que você não sabe o que pode esperar. Mas eu fico feliz de notar que no cinema, a DreamWorks tem um potencial muito grande não só de aproveitamento de franquias já consagradas, eles vão voltar com Shrek em breve, mas para a questão de obras originais impactantes com um estilo gráfico que não mira naquele realismo da Pixar, o que o estúdio tentou por muito tempo, né? Veja o que eles fizeram com Os Caras Malvados, o estilo visual maravilhoso, ampliado em Gato de Botas, e que agora tem mais uma evolução com Robô Selvagem. Na CinemaCon desse ano, o Sanders deu uma declaração que acabou ganhando grande repercussão, né, de que a base de Robô Selvagem, quanto a questão de desenvolvimento gráfico, seria como se fosse o Monet pintando numa floresta de Miyazaki, o que é um referencial altíssimo de qualidade que eu falo para vocês, gera uma animação linda, uma animação que não só é bela no quesito de escolha e do que o Sanders faz para criar um ambiente na natureza, mas também quanto a impacto emocional e desenvolvimento de personagem. Eu creio que qualquer grande fã de animação nos primeiros minutos de Robô Selvagem já vai ficar maravilhado com o tipo de qualidade no que diz respeito a envolvimento com natureza, ainda mais quando você tem um robô tentando entender o que acontece na vida selvagem. Robô Selvagem teve sua estreia no Festival de Toronto, eu participei da premiere, uma repercussão incrível e, aliás, duas animações aqui em Toronto tomam conta da repercussão também, porque elas têm temas em comum e são belíssimas. Robô Selvagem e a outra é Flow. Flow estreou no Festival de Cannes e também teve uma rodagem aqui excelente. No caso específico de Robô Selvagem, eu vejo que existe uma ligação emocional muito forte, o que eu apontaria já como muita força para a temporada de prêmios, reconhecimento e melhor animação. Tem gente que acredita que o filme poderia chegar para o Oscar de melhor filme, o que eu acho bem mais difícil, dado o histórico recente e outros casos que aconteceram com animações como Pinóquio, por exemplo, mas eu vejo uma chance real para melhor animação e o filme tem duas canções belíssimas, canção original também pode aparecer. A robô de última geração ROS 7134 desperta em uma ilha. Inicialmente programada para servir humanos, ela logo se vê sozinha em um ambiente selvagem, cercada por animais que a temem. Ela decide então aprender a se comunicar com criaturas e acaba criando o Bright Bill, que é um filhote de ganso órfão. Essa é aquela animação que, sem dúvida alguma, emociona a família inteira, pessoal, porque tem personagens super carismáticos que eu acredito que vão fazer sucesso com as crianças, o Bright Bill é um deles, mas também tem toda uma história que ela é relevante sobre um robô programado para facilitar processos, que está nessa natureza selvagem e precisa tomar conta de todas as ameaças e também buscar por algum tipo de integração. Isso nos gera passagens lindíssimas de aprendizado em que Ross tenta estudar diferentes espécies e acha parâmetros para uma comunicação que compreende cada personalidade e cada bicho. Inicialmente, tem um objetivo que é fazer com que o Bright Bill, o filhote de ganso, tenha uma vida normal. Só que o que é problematizado é esse normal, porque o normal criado por uma mãe robô, por uma inteligência artificial, é totalmente diferente da vida da natureza. O filme coloca esse conceito, cria passagens, inclusive cômicas, que são muito boas. E claro que aí existem outros animais, tem a raposa, tem o urso, que eles entram nessa história, eles têm inicialmente aquela questão do perigo, porque são predadores, só que depois eles acabam criando uma integração, por quê? Porque a partir da entrada de Ross nessa história, ela acha um meio termo para comunicação que facilita o contato e também coloca um objetivo em comum nessa construção, quem sabe, de uma comunidade.
O filme coloca com isso dois grandes objetivos. O primeiro é lidar com o destino de Bright-Bill, se ele conseguiria, por exemplo, se relacionar com outros animais da sua espécie, e depois também sobre a própria origem e rumo de Ross, como, por exemplo, foi parar naquela floresta. A grande mensagem do filme é essa construção de um senso coletivo, de união, ainda que existam profundas diferenças entre os animais, que exista rivalidade e também, claro, quando você tem a figura do urso, o urso, ele ali gera muito pânico também. Isso é aproveitado de maneira cômica, mas também para todo um outro desenvolvimento mais atrelado para o drama de situação. E faz muito tempo que eu não vi uma animação original com tantos personagens carismáticos, relevantes. Tem o contraste, né, da robô programada para fazer tudo certinho, para servir aos humanos, que ela começa a ter impressão de como é essa vida da natureza. Ela estuda, ela tenta tomar conta da língua que é utilizada, e eles fazem isso, né? Fazem essa simplificação como se ela estivesse ali observando toda essa comunidade da natureza como uma só. Então existe uma metáfora sobre busca de identidade que coloca como fundamental a perspectiva de livre-arbítrio e programação. E a Ross, quando está em destaque, tem vários detalhes e você tem aquelas passagens na natureza que são fantásticas, essas grandes pinturas, o próprio movimento da Ross na situação versus o movimento dos animais e como esses animais eles acabam se integrando nessa vida selvagem. Eu gosto por isso da escolha do Sanders de lidar com uma paleta às vezes mais fria, representando esse teor inicialmente mais calculista também, de ter tudo sob controle, da robô versus essa natureza exuberante, os ciclos, as estações, com cenas maravilhosas. O filme ele é muito previsível, e depois eles buscam adicionar uma outra camada com uma crítica à corporação também, que me pareceu sem desenvolvimento. No mais, você tem pequenos blocos de lidar com treinamento, aprendizagem, quem sabe uma fuga, ter essa relação entre os animais e criar passagens engraçadas a partir disso, além de toda a base sentimentalista, que é emocionante em muitos casos, da robô buscando pela sua identidade, dessa própria questão do livre-arbítrio versus programação, como eu disse, e também de qual seria o seu papel nessa natureza. É uma animação muito linda, sem dúvida uma das melhores e mais relevantes do ano. Para Robô Selvagem, nota 8. Esse é um filme que o estúdio tem muita confiança e que deposita também toda uma base especial de projeção internacional que a Universal está tentando dar prioridade. Claro que tem muitos desafios no meio disso tudo. Por exemplo, em vários mercados vai estrear perto de Transformers One, que já tem uma marca consolidada, e Robô Selvagem, essa animação original, que precisa levar as pessoas para o cinema. Eu torço que eles consigam isso, porque a animação merece, ela é muito bonita. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!